Começamos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Ceifador de Golpistas. Se você é novo no canal, peço para que se inscreva, curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, pois a nossa intenção é de alertar o máximo de pessoas para que não caiam em golpes dentro do mercado de capitais, falando aí de pirâmides financeiras, esquema Ponzi, falsas corretoras e por aí vai. Tenho também uma página no Instagram, que é o @o ceifador. E se você acredita que foi vítima de algum golpe dentro desse cenário, pode mandar para ceifadorgolpistas@proton.me, tá? Eu peço que no assunto do e-mail vocês coloquem o nome da suposta fraude. É importante que tenha riqueza de informações, isso não só para que a gente investigue, mas também se for uma fraude, isso ajuda muito o trabalho policial, com os 4 tópicos iniciais. Primeiro, como que você chegou na plataforma, chegou no site. Segundo, quem foi que te indicou, quais eram os meios de comunicação. Terceiro ponto, existia um plano de negócio, qual era a promessa de rentabilidade, entre outros assuntos. Como que eles comercializavam isso? Por fim, quais eram os meios de pagamento? Era no tradicional, via Pix ou em criptativos? A gente aqui trabalha também com rastreamento, fazemos somente a parte de inteligência para poder aí reiterar no seu boletim de ocorrência, também ajudando as autoridades como polícia, Ministério Público e advogados. Hoje estou aqui, vamos falar das falsas corretoras. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial, falando aí com a doutora Elisângela Taborda. Seja bem-vinda, doutora. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, né? Boa noite. Doutora, fala um pouco aí do seu trabalho, qual a sua especialização e como que chegamos até aqui, nos conhecemos para num assunto em comum das falsas corretoras. Sim, nós nos conhecemos através da corretora, a que caiu anterior foi a Ebidox. Ebidox. Isso, Ebidox. É um cliente que entrou aqui no escritório dessa corretora e aí ele falou: doutora, assiste esse vídeo aqui para você entender melhor. Aí eu comecei a assistir, fui até o seu canal, achei assim de extrema importância a informação que você faz, o trabalho que você faz. E a gente tem aí uma ligação, né? Você com essas investigações e essa ajuda as pessoas, e da minha parte aqui também com ajuda aos clientes, de tentar achar a falha de quem falhou para tentar responsabilizar e tentar reaver o valor dos clientes e das vítimas, né? Porque até então, quando entrou esse golpe para mim, eu sou advogada de fraude, trabalho aí um bom tempo com fraude, trabalho bastante com direito administrativo, mas eu tenho vários e vários processos de fraude, inclusive fraudes bancárias, Facebook, contra o Facebook, contra o Google, contra até a Binance a gente tem, que é uma fraude bem mais elaborada do que aqueles caíram. Eu tenho vários clientes aqui contra a Binance, e agora essas aí, que já vem caindo desde agosto, né? Caiu Sim. em agosto uma, caiu o TRG depois, e agora caiu essa nessa última semana, caiu essa que a gente está falando hoje. Show de bola, doutora. Esse caso, como que a senhora enxerga esse caso dessa falsa corretora? Que hoje também vamos falar, eu não vou poder passar o relatório, mas já está finalizando e eu vou compartilhar. Pessoal, não esqueci de vocês, TDA, SX, Ebidocs, vai ser compartilhado o relatório para que vocês reiterem. Doutora, como que a senhora enxerga esse tipo de golpe? O que que a senhora pôde identificar aí de falhas? Então, eu já peguei outros golpes de falso investimento. Aqui no escritório, nós damos nomes aos golpes. Eu tenho Certo. falso gerente, falso investimento, falsa central telefônica, falso. Como é que é? Golpe das tarefas, que eles vão fazendo tarefas e vão aumentando lá dentro. Esse do falso investimento, ele já vem entrando desde o ano passado, mas não tão bem elaborado quanto esse último que caiu agora, esses 3, 4 meses. Desde agosto, quando começaram a cair os primeiros, e vem agora esses últimos, nessa semana agora entrou muitos clientes desse caso. A gente pegou aí algo em comum. Desde o primeiro que entrou, que foi quando eu fui
vê os seus vídeos no YouTube, que é o meio de pagamento. Todos para o mesmo meio de pagamento. Então, isso tá assim, gritante, tá? Gritante. Eu sou advogada civil, então, da parte criminal, eu sempre falo para o cliente assim: eu sou civil, não faço criminal, não quero fazer criminal, não entendo da parte criminal. E a gente também tem meio que nós falamos assim: eu vou atrás do seu dinheiro. Quem vai atrás do estelionatário, do bandido, ou seja lá o quem for, é a polícia. A gente deixa isso para a polícia. Por mais que a polícia encontre quem foi, quem vai ter que recuperar o dinheiro é o advogado civil, querendo ou não. Eu tive nesse mês aí eu tive 2 casos bem parecidos. E essa semana eu liguei na delegacia para falar com o escrivão, porque era de uma senhorinha e, coitada, ela recebeu a citação para ir representar e ela não sabia do que se tratava, ficou com medo, mandou eu ligar para o escrivão. Aí eu liguei, daí ele falou: não, doutora, é porque nós reconhecemos já sabemos quem são, porém, nenhuma das vítimas veio representar. Nós precisamos que elas representem para poder levar para frente. Aí eu falei: ah, tudo bem, vou pedir para ela ir e tal. Eu falei, inclusive, os empréstimos que foram feitos na conta dela, o juiz já suspendeu. Aí ele falou: ai, que bom, pelo menos, né, que nem aqui falaram assim: ah, se encontrou um escrivão que quer trabalhar. Ele falou assim: nós sempre indicamos que nós vamos pegar o meliante, os autores, que a vítima tem que procurar um advogado para poder resolver a situação dela aí com o banco. E eu fico assim, um pouco triste, né? Porque a maioria das pessoas, elas não sabem que elas têm que representar. Exatamente. Ou às vezes o cliente ele entra para mim, ele já fez o boletim de ocorrência. E quando você vai olhar o boletim de ocorrência dele, ele conta toda a historinha, mas ele não conta para quem ele transferiu, ele não conta para qual banco ele transferiu, para qual empresa ele transferiu, e a polícia não pode fazer nada com isso. A Exatamente. polícia vai ficar sabendo da historinha dele. E para o advogado isso é muito importante, porque aqui mesmo no escritório, quando o cliente entra, sem cobrar nada, eu já falo: você vai parar o que você está fazendo agora e você vai fazer esses 4 passos: boletim de ocorrência, avisar o seu banco, avisar o banco que recebeu e fazer uma denúncia no Bacen. Agora, depois você volta aqui falar comigo. Porque eu já tive vários clientes no Google Meu Negócio, você vai ver depoimento de vários clientes que conseguiram recuperar o dinheiro de um dia para o outro depois de fazer esses procedimentos administrativos. Não é o caso desse golpe que caiu agora, porque tem muitas denúncias. Exato. Teve uma cliente que me ligou essa semana que ela falou que o pai dela conseguiu reaver 10 mil. Mas assim, a partir da primeira denúncia, aquela conta já é bloqueada. Então tem muita gente denunciando. Então as pessoas, eles poderiam conseguir reaver esse valor lá atrás, mas agora já não tem mais o que eles fazer. E eu entendo que assim, tá entrando pessoas assim que esse golpe tá estragando. Eu fico assim chocada porque eles não pensam, né? Mas as pessoas estão sofrendo. Sim. Pais de famílias aí falando: doutora, eu não sei o que eu vou fazer agora, não sei, sabe? Teve um cliente que ele entrou aqui no escritório, ele falou: doutora, eu tinha 3 opções: meter uma bala na minha cabeça, tentar achar esses caras, né? Ou correr atrás do meu prejuízo. E eu optei pela terceira opção. Então, assim, eu, como advogada bancária, eu também já passei por isso lá atrás. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí você vai estudando e você vai testando também. A gente testa muita tese aqui no escritório. Quando um cliente entra com justiça gratuita, a gente testa, porque alguma coisa vai dar certo. Sim. Entendeu? E assim, eu como advogada não posso garantir sentença para nenhum deles, mas pela forma que esse crime em específico está sendo, pela instituição de pagamento que é uma só, se é que nem eu falo, se não, a polícia está investigando, a Polícia Federal está em cima, a Polícia de São Paulo a gente sabe que está em cima, inclusive. Posso falar? Meu marido, ele é policial civil, ele é investigador. E assim, a polícia de São Paulo tá toda sabendo disso, tá muita gente em cima disso. Então, assim, e eles não estão só atrás. O meu papel não é ir atrás de quem fez esse crime, de quem cometeu esse crime. O meu papel é de tentar rever os valores. A Sim. polícia que vai tentar pegar quem fez, rastrear aí quem fez. Mas se a gente conseguir provar dentro do processo que houve falha,
o cliente, o banco é responsável para devolver o dinheiro do cliente. E a gente tá muito na cara que houve falha. Não tem como não ter havido essa falha, entendeu? Exatamente. Sim, concordo, porque são muitos CNPJs e não é possível que o banco não conseguiu identificar. Não é possível que, assim, da Ebidocs tem um CNPJ que eu racho o bico. Dona Lu Espetinhos. Então, só que esse Dona Lu Espetinho, ele tá desde 2022 Então, mas assim, ativo. Não é igual os outros que acabaram de abrir. exato, mas assim, Dona Lu Espetinhos com certeza deve ter aí grandes movimentações para um nome de uma atividade que se passa, né, de Sim, alimentos. sim. É muito. É assustador. Eu falo que eu não entendi porque a Infoseg, que eu fui pesquisar e começar a levantar, porque a Infoseg não está mostrando o nome do contador, nada da empresa, fica igual. Mas assim, o meu marido tá falando assim que uma coisa que ele não entendeu Hum, é porque eles consultam a empresa no Infoseg, que é o sistema da Polícia Civil de São Paulo. sim. E quando foi consultar alguns desses CNPJs, não tem nada lá. Não tem nome de contador, não tem nada. Entendeu? Eu já fiquei E eu sabendo. recebi uma reportagem do meu tio aqui de São Paulo também, que ele também é dessa área, que esse mês em São Paulo fecharam mais de 2.100 CNPJs que estavam sendo usados para aplicar fraude. Depois eu te envio. Sim. Tá no jornal. Então, assim, aonde está o erro, entendeu? Não é. Algum lugar. Algum lugar tá esse erro. A hora que Sim, cair, vai cair muita gente grande também junto. vai. Já teve também até uma operação da Receita Federal, Operação Taipan, né, eram por um grupo chinês, e aí fazia a especialização era ocultar, fazer evasão de divisas, que passava a primeira camada de CNPJ, ia para outra até a abertura de uma conta em exchange, e aí tem essa facilidade De tirar em cripto. de tirar em cripto e já mandar para um outro país. Criptoativo. Só que é uma coisa que eu também falo, já indo para a questão de criptoativos, os golpistas, o crime organizado, enfim, eles acham que o criptativo é um facilitador para esses meios, mas não. Vai ficar uma impressão digital, vai ficar um registro ali. A blockchain ele é imutável, você não consegue mais ocultar. Uma vez Sim, ela é movimentado, já pública. era. É. Né? E teve da TEDx, teve uma cliente que ela entrou, que o pai dela perdeu acho que uns 500 mil, que eles fizeram 150 mil por dentro da Binance, fizeram por uma carteira da Binance, para o mesmo golpe da TEDx. Sim. É engraçado que até TDASX ela se Eu não sei conversa como com as pronuncia, se é outras. Eu TDAX ou TEDx. teve até um outro advogado, o doutor Bruno, que tá com só que é da FUET, que ele fala FUIT, aí eu falo outra coisa, não, ele é FUIT. Sinceramente, eu não sei qual é a pronúncia correta disso TEDx, daí. eu também fico É, TEDx, TEDx, o TEDx. que eu falar é o que eu acho que tá certo. Mas tem bastante, ele se conversa, a FUET se conversa com a Ebidocs, que dessa cliente dele, de uma outra vítima, do FUET, vai para uma carteira, e essa carteira ela é pagadora de uma vítima da Ebidocs. A mesma Então, carteira. essa semana também teve um outro caso que ele perdeu mais de 500 mil, é de São Paulo, menino, Uhum. e ele estava recebendo mensagem do suposto professor falando que ele tinha que pagar alguma coisa da EBDOX, da EBDOX, ele tinha que quitar alguma coisa da EBDOX, que era para ele ajudar ele a quitar alguma coisa da EBDOX, que daí ele ia investir, ia colocar, ele já perdeu mais 500 mil, mas ele ia ter que colocar mais 250 mil para conseguir 1 milhão lá na frente. E esse falso professor, né, ele usa o nome da EBDOX na mensagem, ele usa. Sim, Ele mesmo usa. Que é o tal do professor dos grupos lá, né? sim, Os telefones dos grupos também são tudo 011, né? sim. Que eu achei engraçado que estão tudo na 25 de março, no Brás, na Paulista. Um
ou outro, assim, que tá em lugar bem diferente, que é como eu falo, que às vezes eu pego algumas coisas aqui no escritório, quando vem alguma conta de um golpe, às vezes a primeiro momento, que eu também já me enganei, tá? A primeiro momento, quando vem a conta do golpe, eu falo, não, mas pode ser que essa conta aqui não tenha nada a ver, ela recebeu um pagamento de terceiro. E às vezes, se foi um pagamento ou outro só, talvez essa daí pode ter entrado no meio. O cidadão lá tem que pagar X para fulano, fala, ó, faz pagamento direto aí. Pode ter acontecido isso também. Sim. Uma ou outra conta aleatória que caiu aí no meio. Porque a gente tem que contar com tudo, né? Porque eles... Isso daí. E tem também uma situação que agora também até as vítimas correm um risco de ter os seus dados roubados e eles estão utilizando, porque assim não para de criar Então, empresas. o que acontece, né? Eu aqui, quando começou a entrar esses golpes no ano passado, que era o golpe da falsa tarefa, né? Na Sim, verdade, todos eles, eu faço golpe de falso leilão, falsa tarefa, esses golpes que a vítima ela tem que subir os dados, reconhecimento facial e tudo isso, eu falo assim, além disso, tá? Eu vou explicar mais um detalhe. Eu falo assim, primeiro que eles podem usar os seus dados para abrir conta em bancos digitais. Porque só vai abrir a conta, vai aplicar um outro golpe, depois o dinheiro vai passar a hora que bloquear, bloqueou, tchau, você nem vai ficar sabendo. Igual eles falam, porque essa pessoa tá aqui, eu achei ela aqui, olha a foto dela aqui. Eles usam fotos falsas, eles usam nomes falsos. O estelionatário 99,9% não vai usar o nome dele. Se ele usar o documento dele, é aquele estelionatário bem burro que tá começando a profissão agora e já vai cair. E aí você pega o banco. E aí é onde a gente pega o banco, entendeu? sim, Porque quando eu, particularmente, quando eu entro com ação, eu peço para o banco me trazer todos os documentos da abertura de conta. Além dos documentos da abertura de conta, da movimentação bancária. A abertura de conta passou pelo crivo aqui do nosso escritório, a gente vai conferir se aquela pessoa é aquela pessoa, se aquele CNPJ é daquela pessoa, a gente vai conferir nome do pai, nome da mãe, tudo aquilo. É aquela pessoa? Beleza. Agora eu vou para o extrato bancário. O que aconteceu aqui no extrato bancário? Teve um caso que eu peguei, bem recente, que eu não lembro qual fraude foi, mas acho que foi de leilão, foi um valor menor. Acho que 35 mil. O cidadão. Não, era falso, era plataforma de falso emprego, que falava que era emprego, ele tinha que curtir vídeo da Shopee, não sei o quê. 35 mil ele perdeu. Aí o banco me traz esse relatório. Conferi os dados, ok, tudo certo. Abertura de conta passou. Era o cidadão mesmo. Aí no extrato bancário, o que ele fazia? Várias vítimas durante o dia. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, sempre saída para o mesmo nome ou CNPJ. No final da tarde, conta 00. No outro dia, o cidadão ia lá, colocava R$ 1 na conta, tirava 50 centavos. O que eu falei para o juiz assim, apontei para o juiz? Ele está testando. sim. Funcionou? O dia todo. Depósito, saque, depósito, saque, depósito, saque, final da tarde, 00. Porque eu acho, né? Eu acho que eles pegaram o padrão do bloqueio. Quando vai acontecer o bloqueio? Sim. Pode ser que aconteça só à noite. No outro dia ele vai testar a conta. A conta tá funcionando, ele vai movimentar. Final da tarde, a conta 00. E como que o banco não vê isso? Porque era um teste que ele fazia diário. Ele fez esse teste diário por mais de meses. Porque ele sabia que alguém poderia fazer um MED, alguém poderia denunciar e a conta dele cair. Exato. Só que no final da tarde a conta estava 00. O que acontece? Por que eu falo para o cliente assim? Você vai fazer o MED não só no seu banco, você vai fazer o MED no banco que recebeu. Porque essa Sim, comunicação é mais recebedor. rápida. Exato. Entendeu? E se você chegar lá hoje e essa conta está recebendo valores de outros golpes, porque eles não atuam num golpe só, tiver recebendo valores de outros golpes, de outros clientes, o seu dinheiro estiver lá, vai voltar. Por isso que eu já tive cliente que receberam de volta. Não é porque o banco é bonzinho, é porque o dinheiro estava lá, o banco bloqueou. Sim, exatamente. Então, eu peguei esse padrão da abertura de conta. Teve outro caso que correu... a juíza mandou chamar o banco para apresentar o documento da abertura de conta. O banco me trouxe. Quando eu olhei para aquele documento, às vezes a gente também falha, tá? Eu falei, esse documento aqui, uma empresa de 2016 recebeu esse valor, importação e exportação de grãos. Eu falei, foi o pagamento de terceiro. O estelionatário mandou fazer o pagamento direto, era 35 mil, acho, uma coisa assim. Aí eu falei, beleza, vamos puxar, puxamos.
entramos, a Jusesp eu consigo colocar o CNPJ, puxar o sócio, puxar tudo de graça. Sim. Nesse estado eu tinha que pagar. Eu fiz a consulta, paguei. Quando veio, a abertura da conta daquela empresa não era naquele ano. Os sócios não eram aquelas pessoas. E o que. Aí a minha ação já tá ganha. O banco abriu conta com documento falso. Aí eu nem Exato. vou seguir para a parte do análise de movimentação bancária. Porque eu olhei e falei assim: não, essa empresa não tá nesse golpe, não. Mas eu me enganei. Já conseguiu encurtar já O o caminho. caminho. Exato. Exatamente. Exatamente. Isso é E essas contas de fantástico. São Paulo, pela análise que a gente fez, essas vítimas aí que perderam esses valores, os documentos delas vão ser usados daqui para frente. Bom, Assim como esses usados agora foram de outros golpes lá atrás, pode ser. tem uma senhora que é do Rio de Janeiro, só que acabou sendo ingênua. Pediram para ela se poderia abrir uma conta no nome dela. Abriram. Perguntar. Esse golpe perguntou essa plataforma? Da Ebidox. Com certeza vai ser usado Ah, para com outro certeza. golpe. Da CRXXZ, já estou vendo que existe CNPJs com nome de jogos. Então acredito que agora eles vão começar a migrar para isso. Então, o Banco Central, na resolução que a gente coloca lá dentro dos processos, tem um artigo que ele me fala, o banco ele tem que conhecer o cliente. Sim. Aí você pega uma fraude de um cliente que depositou 200, 300 mil para um CNPJ, e quando você vai puxar aquele CNPJ, ele tem 10 mil de capital social. Na maioria tem. Ah, Como que o banco abre conta para um CNPJ de um sócio que com 10 mil e tá com uma movimentação dessa, ou o sócio que às vezes a gente já puxou aqui também, inclusive a gente não tem mais sistema que caiu, mas era um sistema que me dava pai, mãe, me dava tudo que a gente tinha aqui, e a pessoa não tinha pai, não tinha mãe, não tinha escolaridade. Era um documento falso. nossa. E é surreal, né? Sabe? Então a gente pega Não, muita coisa, assim. Eu tenho um aqui que tá rolando, inclusive, o Bradesco tá atrás de mim para fazer acordo. Eu falei, não vou fazer acordo. A conta foi aberta em São Paulo, a menina é babá lá no norte, na Paraíba. Não foi ela que abriu essa conta. Não vou exato. fazer acordo, eu quero que chama ela. E o Bradesco tá atrás de mim para fazer acordo. Então a gente, sabe, tenta ao máximo. Não pega na abertura de conta, vai olhar a movimentação bancária. Nesse caso aí, que a gente está falando em específico, vamos supor que a abertura de conta foi por laranja, porque eles podem também pegar laranja, pagar lá uma grana pro laranja e usar os dados do laranja. A gente vai tentar pegar na movimentação bancária. Aviso ao COAF, movimentação fora do permitido, de alguma forma, porque senão. Tem até uma coisa que eu não posso falar, né? Que uma colega minha, que ela também é advoga de fraude, ela falou outro dia. Estelionato no Brasil é profissão que eles não precisam mais ir pra rua. Eles não precisam pegar uma arma. Daí eu falo pro meu marido assim: o ladrão, o criminoso, burro, ele ainda tá na rua roubando. O inteligente tá atrás de um computador. Exatamente. Porque Exatamente. enquanto os bancos, a gente está falando de um banco assim, meio que específico, mas enquanto os bancos não fizerem nada, o RG dele era com o dedo. Mas quando eles foram lá, foram pegar ele também por outra coisa, não tinha nada a ver com isso. Ele e a namoradinha dele, os dois estavam com um celular, com várias contas bancárias, com vários aplicativos bancários, com várias informações, com vários boletos. E aí ele falou que tinha alguém que passava a lista das vítimas dos bancos, porque vazava essas informações dos bancos, passavam para eles e eles ficavam. Sabe aqueles negócios de boleto falso? Sei. E o cara não sabia nem falar. Entendeu? Sim. E o que a senhora falou referente aí ao crime atrás do computador, isso é verdade, a gente já está sabendo, eu já converso também com bastante autoridades aí pelo país, e agora o crime organizado, eles estão roubando sem precisar sair para a rua. Sim, não Né? tem. E não é só isso. Tem algo pior, que foi a mudança desse crime. Porque Sim. ele mudou lá com o pacote anticrime. Uhum. Que não sei que anticrime é esse, mas É. antes ele não era condicionado à representação. Hoje ele é condicionado à representação. E a polícia só pode fazer alguma coisa se a vítima for representar. Exato. E nem toda vítima vai representar. Exato. É o que eu E é falo onde muito eles com a deitam e Bárbara, rolam, porque ela eles fala acham que não muito vai isso. acontecer nada com eles.
ela fala muito isso, que assim, não basta somente o boletim de ocorrência, tem que ir lá representar, porque senão. Isso, é isso. Eu assim, como eu não me adentro, eu não vou entrar nessa área, nesse Sim, mérito. Mas sim, para o meu processo, eu preciso instruir o processo com isso. Eu sim. já cheguei a ligar em delegacia, ligar em chefe da seccional, para ligar para o delegado para fazer o boletim de ocorrência da minha cliente, porque fala assim: ah, você perdeu o dinheiro, não vai adiantar nada você fazer o boletim de ocorrência. Eu não me É, meto. Eu falo, ó, você tem que fazer porque eu preciso disso pro processo. Ah, doutora, não querem fazer. Volta daqui a pouco, que às vezes tá trocando plantão, eles estão cansados. Voltou. Doutora, não querem fazer? Ah, não quer fazer? Então, peraí. Aonde é que você tá? Aí liga pro chefe do... Você vai fazer isso, 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 isso. Se mas o assim, escrivão tiver de boa vontade, você vai conseguir. sim, Se você achar um escrivão que não tá muito de boa vontade, aí você me liga, aí você me avisa. sim. E Mas é aí, muito importante fazer, é, porque depois isso vai ser usado para o processo. Não é porque vai sim, recuperar o dinheiro, sim, é porque vão investigar ou não vão investigar. Hoje mesmo teve um cliente, acho que ele está no Pernambuco, ele falou, doutora, eu fui fazer e falaram para mim na delegacia que não adianta fazer. Eu falei, eu preciso do boletim de ocorrência. Se exato. eles não vão investigar, não importa, mas eu preciso, isso vai para o processo. É. E aí sempre acontecia isso, agora mudou, agora a gente estamos vendo Em São aí Paulo, realmente, eu não tive mais reclamação mesmo. Faz um tempo que eu não tenho esse tipo São de Paulo, reclamação. Santa Catarina, Minas Gerais, e Mato Grosso. A gente está vendo aí um resultado muito bacana, referente, mudou bastante, graças a Deus. E a gente está vendo o resultado, que nem aconteceu aí da comunidade cigana, que até a fuga dos caras Sim, foi uma cena sim. de filme, e aí o DEIC de São Paulo conseguiu prender os responsáveis e já estão conseguindo recuperar os bens para as vítimas. Isso daí é muito bacana, é um passo Sim, foi um trabalho fundamental. muito bem, muito bom. Esse daí eu lembro que passou a reportagem no DEIC e essa semana acho que eu vi alguma coisa disso também. Sim, sim. E aí, inclusive, foi coordenado pelo delegado Luiz Guerra. Foi muito bom. Aham. E aí, outros casos também estão acontecendo. Santa Catarina é um lugar, assim, muito bacana. Porque quando mesmo. Crime de colarinho branco, crimes financeiros, eles vão para cima mesmo. Então, eu assim, como advogada bancária, eu penso o seguinte: o banco foi reduzindo os custos cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais nós estamos mais refém do online. Só que a segurança tem que estar junto. Exato. Porque se não tiver segurança, o que eles estão economizando com funcionário. Antigamente, quando eu abri conta, sentei lá você tem que sentar na frente do gerente e falar para que você vai abrir aquela conta. Para que você vai movimentar, no que você trabalha. Hoje você coloca o reconhecimento facial e você abre a conta. É, exatamente. E encriptativo também é assim, era assim, continua, né? Temos aí alguns problemas quando vai falar com as exchanges. Foi uma coisa que quando eu fui uma das pessoas que ajudou na CPI das pirâmides financeiras para pedir, em primeiro lugar, ao KYC, né? Conheça seu consumidor, e o AML. É, Bati é, é. muito, muito na tecla disso, porque era escancarado. Era escancarado. O É, caso na, da. na resolução do Banco Central fala, conheça o seu cliente. O banco tem que conhecer o cliente dele. Tem que olhar a movimentação bancária, por que está fazendo aquilo, tem que acender lá, movimentou mais do que o normal, por que está movimentando. Isso. Tem que ter. Semana passada, acho que eu tive uma sentença contra um banco. E foi exatamente isso que a juíza falou. Vocês têm mecanismo suficiente, se falhou, não é problema do cliente. Nesse caso, o cliente é vulnerável. Exato. O banco falhou, o banco tem que indenizar, Eles têm as entendeu? ferramentas para isso. A vítima Inclusive, não tem. Ela. inclusive, esse processo foi um processo que eu entrei contra um banco, dois bancos, na verdade. Eu queria atingir um e atingir o outro. Mas daí, como eu ganhei, eu deixei como estava e continuei. Estou fazendo. Na sexta, eu fiz o cumprimento de sentença em cima desse banco. Depois, se eu quiser, eu posso entrar em cima do primeiro apenas pelo vazamento de dados. Porque eu também já tive casos aqui o banco vazou a empresa vazou os dados, o banco devolveu o valor da cliente, eu entrei contra a empresa como que eu posso falar para não falar nome? De entrega de comida e ganhei aí o juiz condenou o banco pelo vazamento de dados igual, mesmo a cliente tendo o dinheiro dela de volta, entendeu? Sim. Então, assim, é, tem que tentar de todas as maneiras, e é que nem um professor meu falava na faculdade.
tese você mesmo tem que correr atrás e criar, porque se hoje tem jurisprudência, foi porque os advogados lá de trás criaram, entendeu? Então a gente tem que trabalhar, tá em cima, olhar a lei, ver o que estão cumprindo, o que não estão cumprindo, e ficar em Sim. cima, né? Sim, sim. Porque enquanto o banco não estiver sendo responsabilizado, eles Tem que doer no bolso. Né? tem que doer no bolso. Na verdade, essa é a palavra. Bem colocado. Só bem que é colocado. engraçado que é um banco só. E aí o mais engraçado é que a maioria dos clientes eu sempre tento pegar para ver se eu consigo usar duas teses. Seu banco ligou, tentou bloquear alguma transferência, o seu banco ligou lá o sistema de segurança, falou para você se você tinha certeza que estava fazendo essa transação, por que estava fazendo, para quem estava fazendo. E a gente tem aí o Bradesco, vou até falar o Bradesco, que na maioria dos casos o Bradesco tentou impedir a transferência. O Bradesco chamou o cliente e falou: olha, o que está acontecendo? Por que você está transferindo? Tem certeza? Vem aqui no banco, vem assinar um documento. Na maioria dos casos, o Bradesco chamou os clientes. Entendeu? Sim. Então você não consegue usar duas teses nesse caso, pela movimentação fora do padrão de consumo. Mas esse outro banco, como deixou tudo isso passar, não dá para entender. Deixa tudo isso passar e deixa na abertura também. Entendi. E tem cliente que entrou que ele é cliente dos dois bancos, do mesmo banco dos dois lados. Ele era cliente e ele fez a transferência para o mesmo banco. Então o banco teve a falha dos dois lados também. Eu vou dar uma olhada aqui. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? O momento é agora, hein? Vamos tirar as dúvidas. Eu também tô bem longe do computador, não consigo enxergar o que tá escrito. Que se eu for para a tela do YouTube, fica tudo apagado a imagem. Tem pergunta? Que a gente possa responder sem ser pessoal? Castigo. Não, eu acho que não tem nenhuma. Pessoal, aproveita agora, hein? Não tem, né? Eu acho que não tem, só estão falando aqui do. Para sacar tinha que depositar 25% do saldo. Mas esse negócio aí de pra sacar tinha que depositar mais, isso já vem lá dos outros golpes lá de trás. Isso daí É a forma deles pegarem a última cartada, entendeu? Eles veem que o cliente já vai sair, que aquele lá eles já perderam, eles tentam tirar mais alguma coisa. Isso sempre existiu de todos os outros pequenos que vinham lá de trás já. Não é só desse. Tem uns casos que recebem até carta da Polícia Federal em casa. Pois é, eu já vi isso. Isso daí faz parte do golpista. Ele Faz vai parte do sentir. trabalho deles, né? É o Eles modo ficam. comportamental para ele entender até onde ele vai conseguir tirar o dinheiro da Ele tenta pessoa. tirar o máximo que ele consegue. Olha, tem uma Eu vou te pergunta processar. do César Rotoli. Boa noite. Minha dúvida é sobre sucumbência. Acho que deve estar falando de risco. Desses processos, quais são os riscos nisso daí? Acho que é Todo isso. processo tem risco, né? Fala Sim. do penal, né? E aí você explica que no penal a polícia vai bloquear os bens, vai ficar nulo, sem chave. É assim, dependendo de onde ele entrar, tá? Se ele entrar no Tá. cível, ele tem que pagar. Se ele perde, ele paga 10% de sucumbência. Esse negócio aí de 10% de sucumbência também é meio que relativo. Porque o juiz não vai dar 10% de sucumbência para um advogado num processo de 200, 300 mil. Eu sei disso porque quando eu ganho os processos, eu não lembro de um processo, a não ser de um outro ali que não tem nada a ver com fraude, que eu ganhei 10% de sucumbência do banco, né? Porque o banco tem que pagar o cliente, tem que pagar uma indenização e o juiz condena assim, 2.000 de honorários, 2.500 de honorários. O advogado não pode ganhar mais que o juiz. Então, eu mesma, nos processos que eu atuo e que eu ganho contra o banco, eu nunca tive essa condenação de 10%. A lei me fala que o juiz pode condenar até 10%, mas não que eles usem isso. Pelo menos eu nunca ganhei um processo que eu ganhei esses 10% aí. Tá certo. Então é muito relativo, vai de cada juiz. Pode ser que tenha juiz que condene, sentencia o contrário aí, que a parte não ganhou e vai pagar as custas e a sucumbência. Na verdade, as custas eles já vão pagar na inicial, né? Porque a maioria aí não tem justiça gratuita pelo valor que perderam. Quando tem justiça gratuita, tem um caso de um senhor do Paraná que ele tem uma renda baixa, ele, coitado, trabalhou a vida inteira, tirou todo o saque do FGTS dele e colocou lá.
Quando ele me contou, eu falei, não, seu caso eu vou pedir justiça gratuita, eu vou brigar pela justiça gratuita até o final. Porque a renda dele é baixa, não era um dinheiro que ele não ganha 7 mil, 15 mil, 20 mil por mês. Agora, aqueles que ganham mais, eles vão ter que pagar as custas iniciais. E se eles perderem, sim, eles correm esse risco de ter que pagar 10% de sucumbência. Juiz dá? Eu nunca ganhei, tá? Queria ganhar, além de ganhar os processos, ganhar sempre esses 10% aí de sucumbência. O juiz é irrisório o valor que o juiz condena o banco me pagar o advogado. Além do contratual, a gente ganha sucumbência, né? Que quem ganha é quem ganhou a causa. Eu nunca ganhei 10%. Queria ganhar. Perfeito. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Risco eles correm. Eles têm que colocar na ponta do lápis o que vale a pena para eles. Perdeu muita gente aí, pelo menos quem entrou para mim essa semana, perdeu 200, 300, 500. Aí ele tem que pensar assim, eu perdi 500. Vale a pena gastar mais 5 para tentar recuperar? Se eu não conseguir recuperar, eu tô perdendo esses 5, quanto mais eu vou perder? Ele tem que colocar cada um vai ter que ver até onde pode chegar, né? Sim. Deixa eu responder. Patrícia M. Machado. Existe alguma investigação da CRXXE? Sim, Patrícia, existe. Sim. Pedro. De todas elas. De todas elas. Pedro Ghisoni, cheguei há pouco tempo, não sei se foi comentado, mas a ação seria melhor coletiva ou individual contra os bancos? Então, eu vou responder por mim, tá? Tá. Como advogada civil, eu faço separado. Cada um tem a sua história, o banco vai ter a sua falha. Não que essas ações, quando elas forem distribuídas, elas não sejam linkadas uma à outra. Entendeu? Certo. Todas elas vão ser linkadas uma à outra. Mas quem pode entrar com processo coletivo não sou nem eu. É uma entidade de classe. Ou o criminal, que daí sim faz todo mundo junto. Entendi. Só que no criminal vai bloquear os bens para fazer. Vai bloquear os bens para fazer a venda, para fazer o leilão dos bens, para depois ver para quem vai pagar. Fica na disposição, eu ouvi, fica na disposição da justiça e depois vão lá se habilitar para poder recuperar o valor. E isso daí demora muito, muito tempo. Muito, Eu vou falar para vocês, assim, por exemplo, eu que tenho contato com delegacia. Pelo menos um veículo que é bloqueado, ele vai ficar lá no sol e chuva, num pátio de terceirizado que o governo paga, e vai se perder o valor ali no dia que for leiloar. É que nem o caso da GAS. O caso da GAS conseguiram recuperar quase 1 bilhão em bens e em criptoativos que já foram convertidos. E ainda tá nesse trâmite. Isso foi em 2021, ainda estamos nessa. 2024, 3 anos. Até o juiz decidir para quem que ele vai dar a porcentagem do que perdeu, quem que ele vai pagar primeiro. Tá num conflito de competência, se fica com a federal, se fica no estadual, tá uma briga aí. Inclusive, o que essa semana nós estamos estudando aqui, né? Os clientes que entraram da EBDOX foi um número menor do que está entrando agora da TEDAX, né? Esses da EBDOX, o que eu costumo fazer? Eu vou pesquisar jurisprudência. Teve cliente de Brasília, que eu olhei jurisprudência de Brasília. O juiz estava entendendo que era falha do banco nesses casos. Certo. E estava boa a jurisprudência lá. Teve cliente do Rio também que estava boa. Agora, esses casos, provavelmente, que tá entrando do Brasil inteiro, os meus clientes, tá? Provavelmente eu faço tudo por São Paulo. Porque a investigação tá aqui, acompanhamento tá aqui, sabe? Sim. Tá tudo aqui, a sede do banco tá aqui. Sede do banco, os CNPJs, a maioria, mesmo sendo falso, então, aqui. Esses daí, como é um número grande, acho que entrou uns 12 clientes essa semana. Então, provavelmente, ainda tem mais alguns aí para entrar, que não mandaram procuração ainda. Provavelmente, eu vou fazer tudo por São Paulo. Perfeito. Mas tem muita gente que perdeu. Tem um rapaz que é de um grupo que ele entrou, por exemplo, ele entrou no escritório. No grupo dele tem 34 pessoas que perderam. Aí tem um outro grupo que fechou comigo que ele mesmo criou o grupo também, mais um monte de pessoas que perderam. Então, assim, pessoas ainda não são todo mundo que sabem que caíram no golpe. Não são todas as pessoas que sabem que podem fazer alguma coisa. Por isso que esse conteúdo que você traz é muito importante. Porque algumas pessoas vão falar, perdi, vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Entendeu?
quando Sim. eles podem sim correr atrás do prejuízo deles de alguma forma. Existe meios. Garantido não é, mas meios Não, existem. se advogado vendesse sentença, ele não ia cobrar É, 30%. exatamente. Exatamente. Muito bem colocado, doutora. No caso, entra também como com perdas morais e materiais, nos Sim, casos que todo processo bancário, os danos materiais são o valor que perdeu. E certo. os danos morais têm jurisprudência. Quando o cliente tem justiça gratuita, a gente meio que extrapola, pede 10 mil, 15 mil. O juiz nunca dá, tá? Quando o cliente tem que pagar as custas do processo, como isso vai onerar as custas, a gente pede 5, 8 mil, 6 mil. O juiz dá 5, dá 3. Depende do que ele achar que. Danos morais altos no Brasil, só se a vítima for juiz. Danos morais É. altos no Brasil. É Porque eles meio verdade. que acham assim que. Meio que acham, não. A jurisprudência é que mais que isso é enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa e alguma coisa parecida. Então, é isso aí. Perfeito. Tem mais pergunta? Acho que não. Pessoal, quem perguntou foram sentiram respondidos? Tem mais alguma dúvida? Vamos esperar mais um minuto, senão a gente já faz o encerramento aqui. César, ok. Teve algumas pessoas que eles estão ainda em comunicação, né? Sim, Tentando tirar mais alguma coisa dessas pessoas. O ideal é que essas pessoas se comuniquem com você ou aqui com o escritório para passar os números de telefone, porque se essa investigação avançar aí nas próximas semanas e tiverem números ativos, isso é muito bom. perfeito. Aquele acordo lá que perdeu do governo anterior, que vocês conseguiam localizar as antenas, ainda tem? Ou era só do Dória? Não, isso daí sempre tem, isso daí chama herb, mas provavelmente eles colocam em aplicativo de mensagem. E aí não tem a herb do celular, do aparelho, entendeu? Mas vai ter o proxy reverso, que é onde o aplicativo vai se conectar a um servidor. Também, provavelmente o servidor vai estar aqui, mas quanto mais tiver, se um errar, a gente pega, entendeu? Porque às vezes um errou, colocou no celular o chip para ativar alguma coisa assim, sabe? Entendi. Deixa eu responder uma que é do Mário Furtado. Boa noite. Se os cabeças do golpe estão no exterior, como recuperar o dinheiro? Olha, pode acontecer cooperação internacional. Com certeza, para eles fazerem essa alteração e ter o capital, eles estão fazendo encriptativo. E o que acontece? Muitas dessas exchanges, elas têm um representante no país. E mesmo assim, conseguem, já aconteceu casos que estava fora do país, as autoridades, como a Polícia Federal, pediu para a exchange e a sorte que já estava com saldo, bloquearam e foi repatriado. Então, assim, chances existem de pegar, né? Porque assim, a minha parte, Oi? a minha parte obviamente que é pegar os responsáveis e identificar os responsáveis, mas o principal é a recuperação do capital. Eu acho que é isso. Dentro de criptativos, é por isso que eu falo. Os golpistas, eles acham que não vai estar registrado e que não existe e-mail. O golpista, ele sempre vai entrar numa exchange. Sempre. Ele vai precisar converter isso daí. Mas muitas vezes ele deixa dentro da exchange. E é ali onde que tem o maior êxito, tá? Mas não é garantido. Mais alguma coisa, doutora? Quer complementar? Não, não. Ele está falando se eles estão no exterior, como recuperar o dinheiro. Essa parte já entra na parte investigativa. Se o juiz entender que o banco falhou, o juiz vai condenar o banco a ressarcir os valores deles e depois o banco vai delegar contra as aberturas de conta. O banco, eu já vi casos do banco, na verdade eu não atendo porque eu não faço penal, mas já teve cliente que ligou no escritório, ai doutor, estão me acusando disso, daquilo, me chamaram na delegacia porque eu emprestei a conta. Porque o banco vai tentar correr atrás do prejuízo dele. Ele vai perder, mas depois ele vai tentar correr atrás do prejuízo de quem abriu a conta. Bloquear dinheiro, bloquear bens, ele vai tentar. Ele paga, mas depois ele vai tentar reaver. Show de bola. Tem E não números. são todos os casos também
que a gente consegue provar a falha no sistema do banco. Mas quando a gente consegue provar a falha no sistema do banco, o juiz condena o banco a devolver os valores. No caso desse golpe aqui, são muitos valores, né? Sim. A última pergunta, tá, pessoal? A da Leila, doutora. Quando o banco avisa que pode ser um golpe, há possibilidade de ganhar? Não, o banco que avisou que pode ser um golpe foi o banco dela, tá? Certo. Ninguém vai demandar contra o banco dela, vai demandar contra o banco que recebeu. Que Show. a tese, são duas teses. A gente trabalha com duas teses. A tese da abertura de conta indevida para estelionato, porque o banco tem que seguir as normas do Banco Central. Abertura de conferir os documentos na abertura de conta, movimentação e tudo isso. Essa tese, no caso da parte que recebeu, abertura de conta para estelionato, lavagem de dinheiro e na associação criminosa, alguma coisa do terrorismo que me fugiu agora. AML. Financiamento ao terrorismo. O banco tem que cuidar para que está sendo usada essas contas. Beleza. Eu tenho outra tese. Movimentação da conta fora do padrão de consumo, tá? Eu, por exemplo, pago as contas do meu escritório, pago minhas contas, gasto aqui uns 20 mil por mês pagando boleto, cartão de crédito, não sei o que, não sei o que. Comecei a fazer transferência, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. E o meu banco, que isso não acontece porque eu tenho conta no Itaú, e o meu banco, ele fala assim, para quem você está transferindo? Você tem certeza para quem você está transferindo? Já aconteceu comigo, tá? Porque eu fui fazer o pagamento da entrada do apartamento há 2 anos. Eu tive que ir na agência, assinar os documentos e a gerente sentar na minha frente e falar: Você sabe para quem está pagando? Tá tudo bem? Não tá fazendo isso forçada? Entendeu? Não, eu tô pagando para Cirela, tá tudo certo, tá tudo ok. O banco cumpriu com a parte dele. Só que o banco não cumpre com a parte dele quando o quê? A pessoa é um aposentado que ganha 3 mil por mês, vai lá e saca, faz um empréstimo. Eu vou dar outro exemplo, tá? Faz um empréstimo de 170 mil e começa a transferir 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil para um CNPJ que acabou de abrir. O banco não cumpriu com a parte dele. Que seria olhar por que essa pessoa está fazendo essas transferências. Para quem tá fazendo essas transferências? Porque o banco tem como saber lá na ponta se aquela conta que está indo esses valores, se tem denúncia, se acabou de ser aberta. O banco tem como saber tudo isso. O banco recebedor. E o banco recebedor, nesse caso, o banco recebedor é o mais culpado aí. Sim. Entendeu? Mas vai ter casos, por que não ação de todo mundo junto? Porque o juiz pode aceitar ou pode não aceitar. Por que ação de todo mundo em separado? Porque eu vou analisar cada caso. Que nem eu comentei, tive sentença semana passada que eu entrei contra um banco e ganhei contra o outro. Eu coloquei os dois, mas eu ganhei contra aquele que eu não imaginava que eu ia ganhar. Porque deu movimentação indevida, movimentação fora do padrão de consumo. Eu queria pegar o Santander pelos vazamentos dos dados do cliente que vazaram. A pessoa que ligou para ele tinha o nome da gerente, o valor que ele tinha na conta, tinha tudo. Eu coloquei o Santander no processo e coloquei a Caixa. Eu ganhei contra a Caixa. Ganhei, tá tudo ok. Para o meu cliente, o que importa é o dinheiro tá na conta dele. Então, assim, cada caso tem que ser analisado. Tem 2 teses. Vai ter cliente que você pode pôr as 2 teses no processo. Vai ter cliente que a gente vai tentar... O banco, que nem o caso do Bradesco que eu falei. Vários clientes do Bradesco tiveram que ir no Bradesco assinar documento. Vários clientes do Bradesco tiveram que ligar para o gerente pedindo a liberação. Por quê? Porque o Bradesco não errou, não falhou. Entendeu? Agora, Sim. toda essa movimentação aconteceu, o seu banco não viu que aconteceu nada, ele falhou. Entendi. Bom, eu acho que é isso. Vamos finalizar. Doutora, como encontra a senhora? Como encontra a senhora? Meu Instagram é Elis com 2 L's. Se eu digitar advogado, eles Taborda. Tá, já vou colocar Tá? até. E se digitar no Google também, doutora Elisângela B. Taborda, acha meu site, meu endereço. Tem um B antes do Taborda, tá? Que tem outra advogada, Elisângela Taborda, em Curitiba, que não sou eu. Pera aí. Ó, eu coloquei aí na imagem, vê se tá certo. Também coloquei no... Isso. É esse, né? Esse é o arroba do meu Instagram. E no Google, o meu nome completo, Elisângela B. Taborda. Doutora, advogada
Elisângela B. Taborda. Perfeito. É engraçado porque teve um cliente que fez o pagamento para a doutora Elisângela Taborda de Curitiba e não era eu. Ah, Eu já sabia quem era, ela não sabia da minha existência, mas eu sabia é, da dela, porque quando eu fui fazer toda a minha identidade visual, eu fui pesquisar o nome e eu vi que tinha outro advogado com o mesmo nome. Na hora de fazer o Pix, a chave era a mesma, né? Aham. Só faltava o B. Então, perfeito. Deixa eu ver aqui, viu, Brasil? Doutora, tem casos de tudo. Última pergunta, doutora. A senhora atende os casos de todos os estados ou não? Atendo todos os estados, até mesmo porque, como é consumidor, pode ser peticionado no domicílio deles, né? Sim, Ou em São Paulo, porque o banco está em São Paulo. E perfeito. provavelmente, conforme tá indo aí as coisas, provavelmente vão ser todos em São Paulo, para poder ficar mais forte, né? E Sim, também, se tiver que subir para o tribunal, vai ser o mesmo tribunal. perfeito, então. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha gostado. Como a gente fez uma live bem em cima da hora, teve aí Sim, poucas pessoas, mas eu vou deixar gravado. Pessoal dos relatórios vítimas, tenham paciência que eu já estou concluindo, já vou mandar tanto da Ebidox, TDSX, RXXZ e a FIUET, seja lá o que for esse nome aí. da TEDx eu também vou precisar, a hora que começar a soltar os processos. Tá, eu já vou até segunda-feira, pessoal. Tá? Peço paciência da CRXZ, eu tava já aqui na parte de CNPJ. Deixa eu dar um aviso também. Pessoal que mandou e-mail dos boletins de ocorrência que eu vou precisar, que eu vou essa semana aí eu vou estar na delegacia. Tem pessoas que não me mandaram comprovantes, tá? Precisa ser linkado isso para a gente entender o tamanho do rombo e passar para eles entenderem qual é o valor que eles têm que buscar. Perfeito? Então, se atentem a isso, por favor. Pode falar, doutor. Depois que você terminar, eu tenho um recado bem importante para todo mundo. Pode falar, pode falar. Agora que aconteceu isso, e não é só no caso dessas vítimas aí, mas depois que o cliente de estelionato, ele passa por um estelionato, ele vai para uma lista. E essa lista eles vão ficar tentando dar outros golpes. Então, eu tive cliente aqui que já caiu 2 vezes, tá? Eu falo, não clicar em nada de link, de link por e-mail, de link no celular, ligação de gerente do banco, o banco não te liga, entendeu? É desligar, ligar no banco, falar, não Isso. existe isso, o banco, meu gerente não me liga, nenhum gerente liga para ninguém. O banco não te liga, a gente sempre fala, o banco não te liga. E tomar o máximo de cuidado, porque esse cliente ele vai para uma. Essa vítima, ela vai para uma lista VIP. E outra coisa, quando os processos, seja comigo ou seja com outro escritório, quando esses processos vão a público, o meu escritório mesmo já sofreu esse ano 3 ataques depois de agosto. Eles pegam esses processos, 90%, 99%, teve um só de divórcio aqui do escritório. 99% dos casos são vítimas de fraude. Mensagem para a vítima falando: aqui do escritório da doutora Elisângela, o seu caso foi solucionado, o banco tem que te pagar X e agora você tem que pagar Y para levantar o dinheiro. Então, eles ficam tentando tirar vantagem das vítimas de qualquer forma. Então, sempre receber uma ligação de um número que não conhece, pedindo dinheiro falando que é familiar, falando que é advogado, falando qualquer coisa, confere antes, tá? Meus Exato. clientes não caem, porque eles sentam aqui na minha frente para assinar a procuração, eu falo, você só vai receber qualquer comunicação pelo número do meu escritório. CNPJ do meu escritório, meu nome. E aí os meus clientes recebem essas mensagens e falam assim, olha aqui, doutor, eu falo, só denuncia o número. Porque, além desse golpe, eu participo aqui em São Paulo de um grupo da OAB, que é Direito Legal. Teve uma advogada que recebeu aplicar esse golpe com clientes dela e eu achei bem pior do que o meu, tá? Do que esse meu que vários escritórios sofrem, principalmente os de fraude. Eles enviaram um link para o cliente falando assim, olha, aqui é do escritório da fulana, vai ter uma audiência, o link é esse. Quando o cliente clica naquele link, as contas, tudo são invadidas. É o Então, golpe do golpe. nunca mais, exatamente, nunca mais. Eu mesmo, às vezes o cliente me manda um documento por e-mail, eu fico com medo de abrir, porque eu sou a louca da louca sobre essas coisas. Eu
Sim. O meu celular tem tem mais dificuldade para golpe e o computador também, mas eu fico esperta com tudo. Até mesmo um cliente que não sei de onde saiu, manda mensagem e fala, doutora, me manda áudio. Fala, não vou mandar. Não, vou escrever. Pra que você quer minha voz? Eu fico com medo até disso, sabe? Aí é Tem muito realmente. do Reclame Aqui, né? Ele fez reclamação no Reclame Aqui, alguém falando que era do Reclame Aqui, que ia solucionar o caso dele. Então tem que tomar cuidado. Agora em diante é triste, né? Porque a gente está exposto. Eu mesmo estou exposta. Então eu sempre aviso para o cliente tomar o máximo de cuidado. Teve uma cliente minha que é do ano passado, esse ano ela caiu de novo, mandaram o link com a logo do banco. Eu falei assim, meu Deus, não clique em nada. Ah, mas era o banco. Eu falei, mas nem se for sua filha. Porque pode ser que não seja ela. Não clique em nada. E hoje aí com a ele limpar a inteligência conta dela também. artificial que pega até a voz da pessoa, é Sim, complicado. quando aparece alguém, número, principalmente número de fora, falando, ai, doutora, manda áudio, que eu não tô entendendo. Fala, não vou mandar áudio nenhum, não. Exatamente. Bom, pessoal, então é isso. Voltando aqui. Tenha tudo isso daí certinho, porque assim, são muitas pessoas e eu sou uma só. Então tenta se atentar nisso, tá? Porque é para poder já enviar, para tentar ter aí uma solução e tentar ter um êxito nessa recuperação, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a doutora. Qual o primeiro nome do seu marido? Desculpa. Jorge. É Jorge. Muito prazer, Jorge. Estava aí na. A hora que você quiser passar aqui, pode passar. É caminho do DEC. Estou fazendo uma investigação também aqui. Depois eu vou te mostrar o relatório. Fechou. Vamos Vou trocar essa mostrar figurinha aí. Tem uma vítima que é da Zona Sul, aí eu consigo puxar lá para a Perfeito. delegacia da Zona Sul, essa vítima, e ir para cima também. Quanto mais delegacias, melhor. Sim, perfeito. Então, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, doutora. Imagina, obrigada Obrigado a eu. todos que estiveram presentes na live. Obrigado, Jorge. E é isso, pessoal. Mais uma vez, se você é novo no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que não caiam em golpe como as falsas corretoras. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Peço um pouco de paciência. E regra número 1, dinheiro não leva desaforo. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.